Como eu disse, eu tirei alguns errinhos que tinha ali no código, né? O código está aqui, na verdade. Tem a classe pessoa, a classe pessoa, aqui é o constructor, aí vem para a classe funcionário, os atributos da classe funcionário, constructor. É, acho que esse cara aqui tem que trocar aqui, ó. Primeiro vem o salário, depois vem a gratificação. É, os get set, o cálculo do salário bruto, o cálculo do desconto, cálculo do INSS, cálculo do imposto de renda, tá? Aí aqui tem o cálculo do salário líquido, certo? Tinha alguns nomes que estavam de forma diferente, eu já corrigi esses nomes que estavam diferentes, tá? Aqui é a classe funcionário, daí aqui tem a classe apoio, salário base, gratificação, salário base, gratificação, aqui é a sequência, certo? Aí aqui tem gerente, classe gerente, herda de funcionário, constructor padrão. Aí aqui tem o constructor, salário base, gratificação, número dependente, cargo, gratificação de gerência. Tá aqui, certo? Get set da gratificação e o override dentro do salário bruto, cálculo do salário bruto, certo? Aí depois vem a interface. Aqui na interfaces, na classe interfaces, faltava os write line aqui, entre com CNPJ, entre razão social, entre com número de funcionários, o peça funcionário, que vai estar na mesma sequência que está lá no constructor da classe, né? Aqui faz os gets, aqui é a leitura, né, dos valores, aqui embaixo a gratificação de chefia, caso seja gerência, certo? E aqui peça gratificação de gerência, se for pedido à parte. Embora a gente não está usando, porque a gente colocou tudo no funcionário, né? Que já está aqui, ok? A interface, daí vem a classe empresa. Na classe empresa. Aqui na classe empresa, alguns detalhes que passou batido, que eu não mexi, mas é aqui, por exemplo, aqui fica I maiúsculo, e R também fica maiúsculo, aqui desconto, e aqui sal líquido, certo? São os atributos, né? Razão social, então eu mexi ali, tem que ir mexendo nos constructor. Desconto, sal líquido. Quando produção bruta também. Oi? No produção bruta, no público de empresa. Ah, produção bruta, verdade. Obrigado. Tá. Aqui, estamos aqui, inicializa. Aqui vai ser o INSS. Aqui o IR. Aqui o desconto. Produção. E aqui também produção. Os get sets aqui. Total bruto. Aqui já está com o INSS, só que aqui não está. Então, aqui, maiúsculo, mantendo o padrão da nomenclatura ali, né? Aqui também ficou com D maiúsculo, e aqui total líquido. O TOT IR e o TOT INSS ele tem que ser com IR bem maior, maiúsculo? Oi? Ali no público que o TOT IR tem que ser o IR maiúsculo. Tem que ser o I? O I não tem que ser maiúsculo? Sim, tá maiúsculo aqui. É aquilo. Ah, mesmo? Tá. O leitura. Deve estar aparecendo minúsculo.
Tá assim, tá? Aí aqui nos totais aqui que a gente não ajustou ainda, né? Que aqui, à noite. Então, é usado aqui, então aqui tem que ser com S, aqui com I maiúsculo e R maiúsculo, desconto, sal maiúsculo. Tá aqui, ok? Acho que na interface eu utilizei isso para apresentar o total da empresa, né? Aqui do funcionário não tem, mostra empresa. Aqui, TOT sal bruto, TOT desconto, TOT INSS, TOT IR, TOT salário líquido. Demonstrativo do funcionário. Então, copiar aqui de novo. Vamos pegar aqui. Vamos compilar. Deixa. Acho que eu arrumei no lugar errado. Tá. Tô pedindo mais alguma coisa que seria. Vamos ver, CNPJ, razão social. Qual que é o nome da empresa? Tá louco. Quantos funcionários vamos colocar? Oi? Três. Hã? O resto é IA. Então, funcionário. Ana, matrícula 123, salário base 1.800, gratificação 200, número de dependentes 3, cargo, apoio. A gratificação, a gratificação é para quem que vai? Gratificação, nós mudamos na aula passada, onde todo mundo ia ganhar a gratificação. É? Não foi na aula passada? Oi? Não, tem a gratificação do gerente, mas todos os funcionários ganham uma gratificação, certo? Então, deu ali 200 de gratificação mais 1.800, vai dar 2.000, salário bruto 2.000, INSS 200, não tem imposto de renda, porque o nosso imposto de renda começa com 2.800, se não me engano, certo? Então, salário líquido 1.950. Mas por que que o salário líquido deu 1.950 se o salário bruto deu 2.000 e ele tem 200 de desconto? Quanto tinha que ser o salário bruto? Vamos desligar as coisas aí? Vamos acionar o modo emoção, né? Não tem jeito. Hoje é dia 2 do 6. 2 mais 6 dá 8. Começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hã? Não. Dia. Por que que o salário líquido deu 1.950 se o salário bruto deu 2.000 e o desconto de INSS deu 200?
Não. Imposto de renda deu zero. Ele começa a partir de 2.850. O bônus de independente não é a parte? Oi? Bônus de lá não é a parte? Bônus, também chamado de. Como é que é? Ah, Seria educação? auxílio educação. Quanto que era o auxílio educação? Não. Cada uma tem que obedecer. Hã? Quanto? 150. Então dá? Deve ser 2.150. Tudo. Não. Porque lembra que Você tem que tirar o 200. ia dar 1.800. Ia dar 1.800. Isso aí. É. Oxi. Professor, Fala. você pode mostrar a linha que você fez o casting lá na. Ah, posso. Mas vamos terminar de fazer aqui primeiro? Pode ser? Olha, Tá. Aí o próximo. José. Matrícula. agora você tem. Ah, vocês falam. Salário base. 10.000. Porra. Isso é Você paga bem. Gosta de pagar. É. 3.500. É, gratificação. 500. Sei que O pessoal é generoso, você viu? isso aí. Sério. Ele é o funcionário. Ele Tá. 500. Número de dependentes. 2. Carga. é funcionário. F. Mas eu tô vendo isso. Aí deu quanto? Então, salário bruto deu 4.000. 3.500 mais 500 de gratificação deu 4.000. É, INSS vai dar 400. Não é isso? Hoje vai calcular Imposto de renda é calculado com base. Aqui, ó. Imposto de renda é calculado com base. Se é abaixo de 3.000, ó, 3.700, vai cair aqui em 15%. Menos 381,66. Então, Faz ele cabeça. Eu já escrevi isso, posso lá. hum, Você vai dar certo. Calculador humano para a lista do. A gente. 4.000 vezes ponto 15 menos 384,11, era isso? 44. Ah, 344. Não, 84 é 40. Acho que não. Dá uma averiguada. 381,44. Então, na minha conta aqui fica 4.000 vezes ponto 15 menos 381,44. Não, não ia dar lá. Certo, não, não, você era da Suécia. Deu 237 com. Ah, 4.000 vezes 15. Não bateu exatamente. Descontos deu 637. Ó, o cálculo que ele vai fazer é o quê? Ele vai pegar 304.000
Ah, perdão, é 22. É 4.000 vezes ponto 22, sim. Ué, vai dar menos. Ah, menos 662,77. 237,23. 237,23. Ok? Uhum. Desconto 637,23. Salário líquido 3.362,77. Então, alguém vai anotando aí, por favor, para a gente colocar numa planilha e fechar, ver se dá os totais. O salário bruto primeiro é 2.000, o INSS é 200, o salário líquido é 1.950. É, do primeiro. O salário bruto do segundo é 4.400 INSS, 237,23 de IR. Salário líquido 3.362,77. É, 3.362,77. Ok? É. Então agora vamos pegar o Mário. Matrícula 645. Salário base. Esse é o gerente, né? 8.500. Generoso, cara, né? O gerente da LAR. Vamos dar 8.000. Gratificação. Ele tem duas gratificações, hein? Não sei, acho que vai ser a outra, né? Hã? Já sei, né? Tá bom? Já sei então. Número de dependentes. Dois. Cargo. Gerente. E Ixi. eu acho que você colocou lá para ver só o G maiúsculo. Mas eu nem li o G. Então, o G. Eu nem cheguei a digitar. Acabou a memória. Ah, que acabou a memória. Tem que dar um frio. O horário não pode ganhar mais que 8 minutos. Isso aí. 987. CNPJ. Razão social. Oi? Número de funcionários. 3. Agora vamos começar com o Mário, que é o gerente. Matrícula. Salário base. Gratificação. Não pediu o Gratificação de gerência. gratificação de gerência. Ah, é verdade. Maiúsculo, mas não deu ok, não fechou. É verdade. Não pode ver. Tá, então vamos fazer o teste. Mário, 456 de novo. Salário base 8.000. Gratificação zero. Número de dependentes 2. Cargo gerente. Ah, gratificação de gerência. Então, 2.000. Ana, 1, 2, 3. Salário base 1.800. Gratificação 200. Número de dependentes 3. Cargo apoio. Ué, Não, é porque eu queimei um aqui. Dei duas vezes. Isso significa que está faltando fazer os totais no final lá. Oi? Falta os totais. Aqui, ó. Total da folha. Tem o demonstrativo do funcionário que ele está mostrando aqui. Está fazendo, certo? Está totalizando aqui, né? Aí o que acontece? Aqui ele está no processo a folha. Beleza? Aqui processa a folha. Aí agora falta aqui
a inter, ponto, demonstrativo. Peça empresa, peça funcionário, mostra a empresa. Mostra a empresa e onde eu vou passar a em, ok? Então, razão social, CNPJ, 987. Razão social, número de funcionários, 3. 9. Vamos começar pelo gerente. 456. Salário base, 8.000. Gratificação, 0. Número de dependentes, 2. Cargo, gerente. Gratificação de gerência. Então, o terceiro valor ali, Carol, o salário bruto é 10.000. INSS não tá anotando, né? Tá? 1.000. Imposto de renda, 1.854. Salário líquido, 7.146. 146. Isso não fez total de desconto? Acho que não. Ana, matrícula 123. Salário 1.800. Gratificação 200. Número de dependente 3. Cargo, apoio. Bom, esse já tinha, né? Salário bruto 2.000, INSS 200, já tinha, certo? E o José, matrícula 234, salário base, quanto que era? 3.500, gratificação 500, número de dependentes 2, cargo funcionário. É isso? Ficou os barra ali. Arrumei de um, não arrumei do outro. Perguntou ainda. Quanto que deu o total do salário bruto? Assessor de assuntos. Ah, não, é para anotar só. Não, peraí. 16 Ah, reais, INSS deu quanto? 1.400, 600. Hã? 1.400 e 600? Ah, IR? Aí, Ixi, agora o bicho pegou. diferente. Tinha que ter pedido alguém que tinha opcional de vírgula, né? O Excel não faz conta de vírgula? Total do salário líquido. Não, eu pedi para anotar, mas tô assim, né? 2.458,77. Tá vendo? Viu? Então acho que deu os valores que a gente esperava. Bacana? Então, só para a gente visualizar ali algumas correções que foram feitas para ajustar, né? É, aquele classe pessoa não mudou nada, já estava ok, que a gente já tinha usado, né? Aqui no cálculo do salário bruto, tinha os nomes que estavam usando maiúsculo e minúsculo, então mantive o padrão. Os valores do imposto de renda está correto, é a mesma tabela que a gente usou na aula passada, né? Salário bruto, nós acrescentamos no cálculo do salário bruto, que era salário base mais gratificação, para não ficar só o salário base, certo?
aqui o resto permanece. Não mudou praticamente nada. Eu mudei a sequência que tinha colocado a gratificação antes do salário base, certo? Aí eu inverti os dois valores ali para ficar como está aqui, na mesma sequência, certo? No cálculo do apoio também não mexi em nada, fica do mesmo jeito, R$ 50 por dependente. Se passar de 5, ele limita-se a 5 dependentes, tá? É salário líquido mais auxílio educação, que é o cálculo. O que mudou é que aqui tinha parênteses aqui no base, aqui, certo? É da base, abre e fecha parênteses. Não tem o abre e fecha, certo? Só base. Base, ponto. No cálculo do gerente, também ajustei aqui o salário base e gratificação na sequência certa. E aqui que tava sem o salário base, se não me engano. E aqui ficou o cálculo do salário bruto. Aqui coloca cálculo do salário base. O que que ele faz aqui? Ele vai pegar o cálculo da classe base. No caso a classe base do gerente é funcionário. Então ele vai fazer o cálculo que o base dele faz. O base dele é quem? Funcionário. Vai calcular o cálculo que esse funcionário faz e vai aumentar a gratificação de gerência. Lá no funcionário tem a gratificação normal. É, o funcionário tem a gratificação, só gratificação aqui, certo? Lá ele tem, acrescenta no cálculo do salário bruto, ele vai chamar, invocar esse cálculo do salário base aqui, né? Lá, porque é a base dele, certo? E vai acrescentar a gratificação de gerência, que é o que ele faz aqui, certo? Então, quando eu coloco base, ponto, cálculo, salário bruto, ele está pegando o cálculo do funcionário e acrescentando a gratificação de gerência, ok? Tá. Não. Até aí tranquilo? Tá. Aqui é o demonstrativo do funcionário, né? Aqui eu não coloquei para mostrar a gratificação da gerência. Aqui é o da empresa. Aqui que o barra está invertido. Aqui, aqui, aqui e aqui, ok? Então, aqui também eu vou colocar no final aqui para dar um barra N para pular no final. Hã? Razão social. Ah, aqui. Aqui, número de funcionário. E aqui, tá? Então, esse informa os dados da empresa agora, formato correto. Esse cara que a gente não utilizou, que a gente usou ele dentro já pedindo aqui, certo? Aqui está tudo com console com Writeline, aqui da empresa também tá, certo? E aqui, o que que ele faz aqui? Esse que é o processo a folha. Então, o processo a folha, eu tenho os atributos que eu vou utilizar localmente. Então, quando é uma variável local, eu não digo que ela é pública, private, nada. Simplesmente declaro a variável pelo tipo dela, como a gente faz em C, certo? Declarei o funcionário, o func do tipo funcionário. Coloquei o laço de repetição para fazer a quantidade de funcionários que vai ter. Começa em um e vai até o número de funcionários. Aí o que que pede? Pede para ler os dados. O ref aqui é porque é passagem por referência. Então ele vai ler os dados lá. Quando volta, ele vai verificar se for do tipo funcionário, ele vai declarar, vai criar o objeto como sendo funcionário. Se ele for do tipo apoio, vai declarar como sendo do tipo apoio. Se ele for do tipo gerente, vai declarar como sendo tipo gerente. Simples assim, certo? Aí o que acontece? Declarou os objetos, criou os objetos, aí o que vai ocorrer? Vai totalizar. Aí ele totaliza o func de acordo com o tipo do funcionário que ele é. Ele fez as contas certas? Fez as contas certas, certo? Então, vai fazer o cálculo do salário bruto, vai colocar, acrescentar o INSS, vai acrescentar o imposto de renda, vai fazer o cálculo de outros descontos e o salário líquido.
todos eles acumulando, certo? E aqui no final mostra o demonstrativo do funcionário, beleza? E no final, quer dizer, ele vai fazendo esse processo até chegar na quantidade de funcionários, que foi o que ele fez ali. E o que que acontece aqui, então? Aqui as variáveis foram declaradas, get sets da empresa, né? E aqui eu criei a aplicação. Criei a empresa, criei a interface. Os dois constructors aqui, certo? Aí o que que se fez? Eu criei as variáveis locais para criar a empresa, para instanciar a empresa, né? Setei li os dados, peço dados da empresa. Aqui o que eu fiz? Fui lá e setei os valores da empresa. Os três valores: razão social, CNPJ e número de funcionários. Aqui e aqui. Aí chamei o processo a folha e passei a Inter para dentro dele. Foi lá e processou a folha. Aí eu inverti. Chamei a Inter, mostra a empresa e passei a empresa. Que foi o que chamou, mostra a empresa. Se CNPJ não tem razão social, é MG. Ah, uma variável de memória. Justamente para diferenciar das outras variáveis aqui. Uma variável local, poderia ser um L. É que L confunde com I, confunde com 1. Então fica melhor colocar um M, sendo de memória, certo? Foi lá, passei passagem para por referência aqui, ó, certo? E chamei. O Fernando tinha pedido lá como é que faz a casting. É, aqui não precisou em nenhum caso. Os objetos é o func, mas ele é do tipo funcionário. Funcionário, como ele é pai de apoio e gerente, base dele é funcionário. Então, não preciso fazer o casting aqui em particular. Ah, sim. Verified this. Yeah, question. É que os valores aqui vão ser todos eles vinculados com ele mesmo, né? Aonde eu vou precisar vai ser isso aqui, ó, base.calc, certo? Para calcular o salário bruto, eu vou ter a gratificação de gerente aqui. Mas é só a questão da sintaxe mesmo. O casting sempre que for fazer, você vai colocar antes dele, vai definir, é, vamos dizer assim, você vai colocar entre parênteses o nome da classe antes do objeto, Sim. né? Vamos supor que, vamos pegar aqui, ó, vamos dizer que eu não vou usar o constructor como base nesse cara aqui, certo? Aí eu vou fazer o quê? Venho aqui e vou colocar aqui, ó, um abre chaves e vou colocar que ele vai ter que fazer duas operações. Vamos usar aqui para ilustrar. Aqui, vou fazendo o padrão C Sharp, né? Vai estar aqui. Aí eu vou ter aqui o func. Só que neste caso do func, eu vou precisar colocar ele como gerente. Então, coloco lá gerente, o func, ponto. Aí o que acontece? Eu vou ter lá o gratificação. Então fica grat, gerência, recebe, é, grat, gerência. Certo. Por quê? Deixa eu fazer de um outro jeito. Posso te mostrar depois? Deixa eu colocar lá no código para a gente visualizar ele rodando. Aqui fecha, aqui minimiza, processa a folha, interface.
Tá, vou fazer de novo aqui. Não sei se sendo que a não enxerga ali. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Não, por Deus. Como assim? Mas eu quero ver enxergar. O senhor vai tirar a anotação para mostrar o total da gravidez? Como é que é? Tirar a anotação que o senhor colocou para mostrar o total da gravidez. Ah, vamos compilar aqui primeiro, daí a gente põe. O senhor vai porque o gerente está com letra grossa? Ah, pode ser. É. Não. Isso. Não. 107. Ah, eu só fiz constructor com aqui, ó. Public, gerente. Aqui eu não botei gratificação de gerência, só um pouquinho. Base, aqui fecha aqui. Esse aqui vai ser uma. Eu só vou repetir com base no constructor do funcionário. Não vou colocar código nenhum, senão ele não vai aceitar lá em cima, certo? Linha 108. Ponto. Eu não entendi porque você deixou aquele construtor lá embaixo vazio. O Oi? que você acabou de fazer ali, que você deixou vazio, eu não entendi. Já explico. Só confirmar aqui. Gerente. Se você vai criar o gerente sem. Left hand size. Acho que não precisa desse cara aqui. Estou com vírgula no final e tem. E tem. Não tem.
É que tá certo. Era esse eu que dá pra você? Não consegue enxergar. É, agora talvez. Acho que não. Hum. Ó, o que é assim? Se faz assim. É esse aqui? É esse, né? Mas quando eu tinha feito dessa maneira, nessa sintaxe que tu fez, aí não funcionou, entendeu? Uhum. Aí eu tive que colocar um parênteses antes do parênteses do gerente, colocar o func entre o parênteses. Aí para depois eu colocar ponto grade gerência. Como é que é? Coloca dois parênteses, Entre. Deixa o que tava. Assim. Agora junto grande. agora junto o gerente. Não, no caso tem que colocar o gerente em parênteses também. O gerente dentro do gerente do G parênteses, depois do parênteses do ponto e outro. No final, no final. No final, esses dois parênteses aí coloca um parênteses para fechar esses dois aí. Não, isso é só o nome depois do. Um parênteses pra fechar os dois. Tira esse parênteses que você colocou por último. Tira esse aí. Agora coloca Depois lá no fundo, lá no final do fundo, coloca mais um parênteses. Aí. Aqui? Assim, ó. antes do ponto. Aqui? Isso. Não sei se é isso. Aí tem que colocar um no começo também, né? Sim, vai estar. Aqui já tem. Estava no começo um, abre o outro lá no. Mas, São dois parênteses, parênteses. É um parênteses para gerente. Assim. Fechando depois. E um outro. Aí uns parênteses. Aqui. fechando do gerente até a grade gerente. Não, senhor. Sem o parênteses. Não, Só para fechar o func ali. Só para fechar o func. Isso. Mas tá. Mais um. E o outro para fechar. No começo. Aí mais aí. Aqui? Não, lá no final de Graças Mas não tem. Não pode. Vai faltar um parênteses. Assim sim, mas no final não pode ter outro. Aqui tem dois comigo. Esses dois parecem de adentro e os versos. É, assessora de assunto agora vai fazer as contas, né? É, Ali. Tinha que sentar aqui no dedão, alguma coisa. empresa cara de pau, 3 funcionários. Primeiro, Ana, 2, 1.800, gratificação de 200, 3 dependentes. Apoio, José, 2, 3, 4, salário base, 3.500. Ah, 3 e 1. vai, gratificação de 1.000, vai dar 4. 2 dependentes, funcionário, Francisco. era Mário. Tá. 4, 5, salário base 8.000, gratificação, ixi, 2.000. Eu não. Por mim. cargo gerente 1.800. Salário bruto não dá. É o gerente, não é? Salário bruto, não bateu.
Eu coloquei 1.800 mais 200, que vai dar os mesmos 10.000. A gratificação aqui não bateu. Salário bruto deu 9.800. Tinha que dar quanto? 2, 10. Será que tirou gratificação? Ele não pegou gratificação. É. Será que ele não tem gratificação, né? Gerente não pegou gratificação. Mas os anteriores pegou, né? Será que é porque o gerente específico tem a ver? É isso, não, gente. Deixa eu dar ele uma bomba. Só que não, acho que não, perdão. Não, fica bem. Eu falei, nossa, você não vai ser uma mensagem também. Eu não sei se eu não tinha visto. Puxa, merda, ainda. Pior que eu estou do top. É que eu tô ainda. Escrevendo no. Esse é isso, entendeu? Vocês têm mal pizza. Vai pedir para uma noção de dólares. Não, não dá para isso, né? Nossa, verdade. Não tá aqui. Vocês voltam, né? Para agora, tem apartamentos. Eu vou ter já 6 mil, e pouco, né? Eu tô perguntando, pô, dá pra você comprar um. É, deixa eu ajustar aqui nesse. Super. E. Não, não tem nada para ver com o senhor agora. Não, é porque eu ajustei no fonte lá e não copiei para cá. Vamos rodar de novo. Antes a gratificação normal, obviamente, a gente colocou zero, né? Dá pra saber também, pra falar pra você. É, 111. Hoje tá ainda. Você tudo saiu. Sai pra mim. É lá e lá. Não, dois nada. Não sei se vai fazer parte do meu lá nacional. Não tem grande salário básico. Já tinha terminado na acreditar. Antes da vizinhança. Eu tive essa parte. A gente tem gratificação. Claro. Tem que ser alguns não, velho. Mas essa tinha não, vai fazer assim, meu. Mas continua. Então, acho que você você tem disciplina, né? Cara, eu acho que é legal que você sempre sabe, não vi. Ele deu fora do dano, ele não se Tá. larga. Só do velho. Não. Não se fazia. Impossível. 3 funcionários. Ana, 1, 2, 3, 1.800.
gratificação 200, três dependentes, cargo, apoio. José, 234, 3.500, 500, dois dependentes, cargo funcionário. Mário, matrícula 345, salário base 8.000, gratificação zero. E deu pão. Eu acho que todo mundo errado isso. Street was not correct. Ué, o que deu errado agora? Não chegou não onde a gente estava. Os parentes são peixes diferentes. Não. Foi passado. Quando ele pegou uma. O F não tem desenvolvimento, né? Não, pessoa. Deu erro na interface lendo gratificação. Será que eu tô no convert lá no Não, não, porque na interface ele não pede. Conversion do. Nossa, muita gente. Essa foi legal. Como tu não. Eu não cheguei nem na ler gratificação, gerência. Eu tava lendo aqui, ó, gratificação aqui, ó. Oi? É, ó, só 8.000 é o salário base. Depois de 8.000 vem a gratificação. Deixa eu tentar de novo aqui. Três funcionários. Vamos começar com o gerente, então. Mário, 345, 8.000, gratificação zero. Agora passou. Cargo, gerente, Que era um gerente, né? 2.000. Aqui antes deu erro quando o gerente foi o último a ser listado. 100. Agora inverti. Coloquei ele como primeiro. Ana, 123, 1.800, 200, três dependentes, apoio. José, 234, era 3.500, 500 de gratificação, dois dependentes. É, mas eu não li barra nenhuma, não. É, tá, bom. De qualquer forma, não é aqui, ó, o cálculo do gerente aqui, ó. Salário bruto deu 10.000, INSS deu 1.000, que tá certo, e o imposto de renda deu 1.854. Quanto que tinha dado no primeiro cálculo? Você apagou? Parabéns. Certo, tá bom? Certo. Isso pra você falar. Uma gratificação no gerente, pra ver se tá normal. É, se eu tiver por. Vai trabalhar todo mundo. É, aplicação no gerente. Gratificação normal. 987. Sim, nossa. Errado. Coloca os números. 8.000. Colocar 500. Vai fora. Gerente. Colocar 1.500. Vai dar os mesmos
É a mesma coisa. Salário bruto deu 10 mil, INSS deu 1.000, imposto de renda de 1.854. Cachorro tá mais de boa. Acho que o online de ADB que tá meio bugado hoje. Que absurdo. Vamos, então ficou assim. Vamos recapitular aqui, ó. Para processar a folha lá, que ele vai usar como gerente, entre parênteses ficou objeto, entre parênteses ficou a classe, e entre parênteses tudo. O senhor fez esse jeito. Oi? O que você fez? O senhor fez isso, eu estava usando. Não, não, eu não estava usando antes com o cast. Tá funcionando. Porque na verdade não precisa, porque o gerente estava com um constructor que passava já a gratificação de gerência, certo? Para poder fazer dessa maneira, fazendo o cache, o que que teve que fazer? Dentro da classe gerente aqui, eu criei um outro constructor, que é o constructor igual ao anterior aqui com a gratificação, só que sem a gratificação de gerência. Ó, tirei aqui como se fosse do funcionário. Eu só coloquei no final base, nome, matrícula, salário base, gratificação, número dependente e cargo, são os atributos. Por que que eu tenho que colocar isso daqui? Você- Se caso ele, o gerente ele não tem nada de funcionário, eu não podia usar o mesmo construtor para funcionário, né? É, também poderia usar o constructor do funcionário, mas mesmo a classe, no caso aqui, como é uma classe que herda de funcionário, o constructor é o único método que não herda. Então eu sou obrigado a criar e colocar aqui no final o base, aqui ó, os mesmos atributos do constructor da classe funcionário. Por quê? Porque o constructor ele não herda, certo? Como é uma nova classe, o gerente, eu tenho necessariamente que chamar ele com constructor, que é uma coisa diferente do que a gente tinha feito. Esse é o constructor default, que eu não passo atributo nenhum, ele só vai criar os atributos, certo? Esse é o constructor que inicializa, no caso, eu acrescentei a classe gratificação de gerência e coloquei ele como sendo, acrescentando aqui a gratificação, double gratificação, grat gerência, certo? E mantive os atributos da classe base, que é da classe funcionário. Aí eu criei um novo constructor para mostrar o que o Fernando pediu lá de como usa a casting e mantive como é na classe funcionário. E aqui, ó, eu parei em cargo, que é o mesmo que está aqui. Fazer a mesma coisa, mesmo tipo apoio também, então. Porque essa é uma. No caso do apoio, não precisa, porque o que que acontece? Na classe apoio, é, é, eu tenho o constructor, ó, o constructor ficou igual esse que eu fiz agora, do apoio. Certo? Constructor aqui, ó, só para observar. Os mesmos atributos na mesma sequência, certo? Que garante que ele vai criar, só que ele não tem atributo nenhum. Não preciso colocar refazer da classe pessoa, funcionário aqui. Só fazer isso aqui é suficiente, mas eu tenho que explicitamente declarar o constructor, ok? Entendido aqui? Dúvidas? Hã? Qual parte você não entendeu? Já uma mensagem de orientação. Então, O constructor é o único método que não tem herança, certo? Então, vamos dizer assim, ó, eu tenho no funcionário cálculo do salário bruto. Ó, tem aqui o cálculo do salário bruto como método virtual. Está implementado aqui. Coloquei ele como virtual no funcionário, certo? Aí eu venho aqui no apoio e eu vou fazer o quê? Eu não tenho método cálculo do salário bruto, mas ele consegue pegar o cálculo do salário bruto do funcionário, porque o funcionário tem o método cálculo do salário bruto, certo? Até aí tranquilo.
Na classe funcionário, eu tenho os constructores aqui colocados. Tem um construtor funcionário padrão, só inicializa os valores, e tem o que inicializa. O que que acontece? Na classe apoio, como o constructor não herda, se o constructor herdasse, não precisaria ter essa implementação do apoio. Mas o constructor não herda. Então, o que eu faço? Eu fiz o constructor, mesmos atributos que eu tenho na classe funcionário, só que no final eu coloco dois pontos base e coloco só os atributos que vão fazer, que é nome, matrícula, salário base, gratificação, número dependente e cargo. Observe que aqui, ó, vou voltar lá na classe funcionário. Ó, na classe funcionário, nome não é esse, nome, matrícula, salário base, gratificação, número dependente e cargo, certo? Então, o que eu faço? Na classe apoio, eu sou obrigado a criar esse constructor aqui. Não tenho nada aqui colocado. E mesmo assim ele seta os valores quando eu crio. Por quê? Porque ele leva em consideração esse comando que está aqui, ó, o base que está no final. O base que está no final indica que o quê? Ele vai chamar o constructor da classe funcionário, que tem esses atributos. Entendeu? O mesmo eu tenho que fazer na classe gerente. Na classe gerente, eu tinha feito o constructor, que é o que a gente tinha usado antes, eu tinha acrescentado gratificação de gerência, aqui no final, certo? Então, eu fiz primeiro usando gratificação de gerência, junto no constructor, certo? Fernando pediu, como é que eu faço o cache? Para fazer o cache, eu tenho que instanciar, no caso, o gerente, como eu fiz no apoio. Ó, então, eu crio um constructor. Nome, matrícula, salário base, gratificação, número dependente e cargo. Esse é o mesmo constructor que eu fiz no apoio. Ó. E no final eu coloco nome, matrícula, salário base, gratificação, número dependente e cargo. O mesmo que eu tenho lá, certo? Para poder fazer o cast. Porque daí eu não tenho gratificação de gerência no constructor do gerente, certo? Então, isso que tem que fazer, mesmo que seja para deixar em branco aqui. Porque o que ele vai fazer? Como é um constructor, e eu estou dizendo que eu tenho um base que tem esses caras aqui, o que ele vai fazer? Ele vai lá no base dele, que é o caso gerente, e ele vai puxar ali, ó, no, no gerente, aqui, ó, no funcionário, vai pegar exatamente o constructor que tem essas características, ó. E aqui no caso ele pega matrícula, gratificação, salário base, número dependente e cargo. São esses atributos. Então, ele vai puxar exatamente esses atributos para fazer. Dois construtores. Não, aqui esse daqui está desse jeito. O outro tem gratificação de gerência. Um tá pegando só o nome. É. É que tem um que tá. Eu acrescentei um constructor com nome, né? E tem um constructor com nome, idade, sexo. Aí tem uma gratificação no funcionário, que aqui não tem a gratificação de gerência, mesmo porque o funcionário não tem. Mas aqui na classe gerente, eu tenho constructor agora, dois parecidos, só que eu tenho um que tem gratificação de gerência e outro não tem. Entendeu? Alguma dúvida? Na verdade, eu posso fazer dos dois jeitos. Só que quando eu fizer o constructor com aquele ali, diferente do outro, o que que acontece? Na hora que eu for aqui, ó, eu tenho que fazer esse cara aqui que é o casting. Que não tem, eu não estou colocando gratificação de gerência no constructor do gerente aqui, entendeu? Tranquilo aí, Vicky? Renan? Fernando aí? Não, tem um outro ainda. Tem dois, né? Dobradinha. Eduardo, tranquilo? Pedro?
Bacana? Beleza, aparece o cache, mas para que ele serve? Eu não entendi direito. O que que é o cache? O objeto, de um modo geral, o func, ele foi declarado aqui em cima como sendo da classe funcionários, certo? Então, dentro de funcionários, eu não tenho gratificação de gerência, certo? O que que o casting vai fazer? Ele vai pegar do objeto, ele vai pegar a classe gerente. Já na classe gerente, eu tenho gratificação de gerência, certo? Então, eu estou resgatando o objeto, o func, eu estou resgatando a classe gerente. E dentro da classe gerente, ele vai pegar o set gratificação de gerência, que é o grat gerência. Isso que significa. Então, esse casting, vou colocar em minúsculo. Esse é o casting que ele está fazendo, certo? Mais especificamente aqui, né? Vou colocar aqui embaixo para dizer. Casting é justamente esse papel dele pegar, resgatar o objeto gerente do objeto func, certo? Mesmo que ele seja descendente de funcionário, certo? Tranquilo? Está claro essa? Lembra que lá em C a gente colocava, eu quero extrair o float daquela divisão de inteiros? Eu não colocava entre parênteses float? Tá, é o mesmo papel. Que a divisão de inteiros em C, ele só pega a parte inteira. E dava errado o cálculo, certo? Aí quando eu coloco o caching, ele vai pegar a parte float. Bacana? Então, antes funcionava o ponto gerência, da gerência, porque nesse construtor tá, a gratificação de gerência ele já tinha, né? Isso. E aqui ele funcionou igual, né? Fazendo o cache. Isso. Cache é um dos recursos que a gente já viu, na verdade, né? Tranquilo? Porque só o func aqui, ele vai dar erro aqui, porque ele vai dizer que ele não tem grátis gerência. Mas quando eu resgato, ele passa a ter. Tranquilo? Dúvidas? Que beleza, né? A prova vai ser uma maravilha então, né? Nós vamos ainda ver vetores. É, ver coleção de objetos. Certo? Hã? É importante? Não? Como? Deixa eu fazer. Não, que depois da prova? Cara. Não sei direito. Ixi. Não é vetores, se chama coleção de objetos. Eu sei. É uma collection. É diferente. Não vai entrar na prova assim, não. Claro que vai. Vai. Ué, é assunto? Posso fechar aqui?